A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, esse é um dos modelos de folheto bíblico a qual eu trabalho. Quero ler para você aí do canal Ministério Voz de Deus. Esse aqui, onde eu coloquei uma foto de uma pessoa subindo uma rampa. Esses são a dificuldade da vida, né? Só que aqui não tem essa foto, mas em um modelo que eu fiz para doação da igreja na época, de uma igreja grande, que inclusive está aqui, ó, como prova. Jesus é a solução para a sua vida. Aí eu botei endereço, Igreja Assembleia de Deus, aí eu coloquei aqui, ó, ministro Odilon Braga, ou seja, era da igreja de Madureira, que eu divulgava a igreja Madureira nos meus folhetos bíblicos. Também aqui, ó, tá vendo? Odilon Braga aqui também, ó, onde eu divulgava, tá aqui atrás. E eu vou ler para vocês aqui esse informativo, né? Está difícil? Jesus fez vários milagres, transformou água em vinho em uma festa de casamento. Em João capítulo 2, verso 1 a 6. Jesus multiplicou, eu venho falar do poder de Jesus. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu de comer a uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, em Lucas, no capítulo 9, de 10 a 17. Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, João capítulo 11, verso 1 a 45. Também Jesus curou 10 leprosos de uma vez, em Lucas 17, verso 11 a 19. Porque em nenhum outro nome há poder, Jesus, este nome é exclusivo, este nome é demais. É Ele quem nos torna capaz de vencer todos os obstáculos da vida. Então chame por Ele. Convide-o para entrar em seu coração e siga os seus passos. Procure conhecê-lo através da Bíblia Sagrada e aprenda a vencer em nome de Jesus todos os obstáculos da sua vida. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 19, Jesus vem dizer isso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, em João capítulo 8, verso 12. Leia a Bíblia e vive uma nova vida com Deus. Aí eu coloco fonte, Bíblia Sagrada, inspiração divina, Espírito Santo e autora Viviana Silva. E o apoio eu coloquei o pastor, quando na verdade eu pedi uma ajuda financeira para reproduzir esse material aqui, tá, irmãos? É uma vez só que me foi dada metade, menos da metade do valor, eu coloquei o resto para divulgar a igreja deles. Esse é um dos motivos pelo qual muito me entristeci, de saber que eles não investem nas próprias ovelhas de dentro de casa. Então, assim, investe nos folhetos bíblicos de pessoas desconhecidas, mas não investia no meu trabalho. E era muito trabalho que eu tinha de folheto bíblico. Aqui está um trabalho lindo, maravilhoso, que não podia parar. Não podia ficar guardado, né? É quando eu peço ajuda. Gente, patrocina esse ministério. Patrocina o Ministério Voz de Deus. Seja dizimista desse ministério ofertante. Mande uma oferta do seu coração. E as pessoas às vezes não entendem que nós temos muitos projetos, muitas coisas. Vou mostrar mais um projeto. Eu tenho livros aqui. Tem 3 livros infantis prontinho. A editora me cobrou R$9.000 e vai sair uma tiragem muito pouca, então assim, muito complicado, realmente para o escritor ter o primeiro livro dele editado e tudo mais, eles cobram caro, né? Então vamos lá, mas vamos ao segundo trabalho, folheto bíblico, aqui ó, aí coloquei uma imagem assim ó, como evitar o inferno. Aí as pessoas diziam, eu não quero ler isso não, fala do inferno, tal, aí ficava assim, né? Tem gente que jogava fora, tal, no começo que eu reproduzi, algumas tiragens desse aqui também. Tu pegou desse, Mara, alguma vez? Nunca. Diz assim, ó, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
em Apocalipse capítulo 20, verso 12. E eu digo, querido, todos serão julgados, seja rico, seja pobre. Deus julgará todas as nações. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, chamado pela Bíblia de livro da vida, você não poderá entrar no céu. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Dê uma chance para você mesmo. Receba Jesus em sua vida e tenha responsabilidade em servi-lo. Faça uma entrega total e só assim terás vida eterna com Cristo no céu e uma vida de paz e esperança nessa terra. Não se esqueça, você é um projeto de Deus e Ele quer ajudar a escrever a tua história. Você não nasceu por acaso? Talvez alguém já lhe humilhou, disse que você não prestava ou que não passava de um ninguém. Tudo isso é mentira. Isto é o trabalho de Satanás, de tentar destruir qualquer chance que você tenha para ter uma linda história e uma vida feliz. Convide Jesus hoje para entrar na sua vida. Jesus ama você. Ele quer te salvar, te abençoar e te curar. E aí eu coloco novamente, extraído da Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo, escritora Viviana Silva, cantora, compositora e pregadora do Evangelho. Aí eu coloquei apoio, o pastor, na época que eu pedi o apoio dele, tá aqui, ó, pastor, material, o seu apoio, divulgando o endereço da igreja, onde toda a sua igreja vai estar com o endereço, sem precisar carimbar. Isso aqui também foi um material que eu pedi a ele para me ajudar na época. Distribuí bastante desse folheto bíblico na época, mas é um trabalho que não pode parar, não pode mesmo, né? Hoje, para você ter esse material na biblioteca, na Sociedade Bíblica do Brasil, não é fácil. Uma editora que gosta de editar folhetos bíblicos, não é fácil. Entende, gente? Então, tá aqui, são cópias que eu faço aqui da impressora, ó. E quando eu falo, gente, nossa, são muitos projetos, não tem porquê eu estar aqui blefando com vocês, falando, invista nesse ministério, que esse ministério tem projeto, muito projeto, folheto bíblico de livros, projeto maravilhoso. Nós temos aqui apostilas, várias apostilas, onde foi feita na época, né, tema Vivendo à Medida de Deus. E eu gostaria, se der tempo nesse vídeo, de ler isso aqui para vocês, que é um material importantíssimo também, né? O tema Vivendo à Medida de Deus. Vamos ver se dá tempo aí, porque às vezes acaba a memória aqui do meu aparelho de gravação, tá? Deuteronômio 25, verso 15, diz: peso inteiro justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Introdução. Um peso e uma medida justa. A medida de Deus é justa e exata, perfeita e santa. Ele requer também de nós o mesmo, assim como nos dias de Moisés. Ele requereu do povo honestidade, santidade, justiça e fidelidade a ele. A partir deste verso, Deus colocou em meu coração o seguinte tema: vivendo à medida de Deus. Será que estamos vivendo à medida de Deus? Ou será que estamos vivendo à medida do mundo, se conformando com este mundo? Fica a pergunta aí para mim e para você. Uns vivem à medida de Deus, outros vivem a sua própria medida, outros querem viver duas medidas, né? Quem vive à medida de Deus são os sedentos de justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esses que querem justiça, eles vivem à medida de Deus. Quem vive a sua própria medida são os mundanos, os ímpios, os não crentes, fazem o que querem, não se preocupa muitas vezes com o dia de amanhã e nem com um julgamento, juízo de Deus. Não se baseia pela Bíblia no que faz, são amigos do mundo, como diz em Tiago, capítulo 4, verso 4, quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem vive duas medidas, quem são eles? Em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Quem faz isto é como a igreja de Laodiceia, não é quente e nem fria, é morna. E como Deus disse para Laodiceia, também dirá no dia do juízo: portanto, és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Crente da boca para fora, o coração está preso às concupiscências da carne. Em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Também está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 15, não amem o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos analisar os que vivem duas medidas, porque dentro da igreja, nos dias atuais, é o que mais temos. Eles usam de justiça e injustiça, são honestos e desonestos ao mesmo tempo, fiéis e infiéis, anjo de Deus e anjo dos demônios, santo e profano. Esses não têm parte com Deus, porque eles vivem duas medidas, tá? E aí eu continuo aqui, essa apostila que ela tem muitos anos, que eu fiz muitos anos mesmo, não me recordo quantos anos tem. Ora esse de que vive duas medidas, ora ele é justo, ora ele é injusto. Quem vive duas medidas não devolve o dízimo e as ofertas alçadas. Ele é injusto com ele mesmo, perde a bênção do Senhor, né? Deus não pode usá-lo como canal de bênção. E com os outros, ele também é justo com os outros e com Deus também, porque Deus não pode contar com ele, né? E com os outros, a igreja sofre, os pastores sofrem, porque precisam manter a igreja, e eles não abrem mão do que é de direito do Senhor, nosso Deus, das obras do meu Pai. Deus não vai fazer um anjo descer do céu e dar uma bolada aqui de dinheiro para pagar dívida de igreja, não. Deus vai usar, somos nós mesmos. Malaquias 3, verso 9 e 10, vem falar sobre isso. Em Lucas 11, 42, Jesus censura os fariseus. Ai de vós, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Vocês dizimam da hortelã, de tudo que vocês têm, mas vocês não amam o próximo. Isto não pode acontecer, de dizer eu sou dizimista, eu vou para o céu, mas tem uma língua fraudulenta, é fofoqueiro, é linguarudo, odeia, não perdoa, não libera perdão. É fácil ser cristão de verdade parecido com Cristo? Não. Digo e repito, não. Mas no céu, para receber uma coroa de glória, vestes reais, veste de príncipe e princesa, vai ter que padecer, sim. Vai ter que recusar, sim, as oferendas do diabo, as ofertas da carne, os desejos carnais. Segundo, número 2, ele é honesto e desonesto. O primeiro é, ele não devolve o dízimo. Ele é honesto e desonesto. Exemplo, troco errado, achar e não devolver, sabendo que tem dono. E outras situações, essa é para os casados. Estou cansado e não castrado. Pessoas casadas também, cristãs, que dizem isso, estou casado, mas não estou castrado, né? E mulheres também, é casado, mas ele não é castrado. Então, o adultério, são honestos e desonestos, diz que ama a esposa, mas maltrata, né? São desonestos com eles mesmos e com os outros, né? Falam mal dos outros, fofoca. Deuteronômio 23, verso 1. O quebrado de quebradura, o castrado, não entrará na congregação do Senhor. Deus está falando literalmente com pessoas que desta maneira são excluídas das Assembleias Santas. Porém, quando você casou para o mundo, você se castrou. Só não está castrado para sua esposa, né? Então, essas pessoas, né, que quando o Senhor falou de castrado mesmo,
de quebrado, dessa exigência, dessa pureza, né? Nesse capítulo, Deuteronômio 23:1, era a exigência de Deus. Então, Deus exige que sejamos honestos conosco mesmo e com os outros. Isso é só para você ter uma noção de como Deus era zeloso, que uma pessoa quebrada ou castrada, hoje a porta da graça está aberta. Você quebrado, você que está faltando uma orelha, um nariz, uma perna, você é aceito por causa da graça de Cristo Jesus. Nós somos aceitos por conta da graça. Temos vários defeitos, mas somos aceitos porque pedimos perdão e misericórdia de Deus. Mas não seja honesto e desonesto ao mesmo tempo. Ora você age com honestidade, no dia seguinte você é desonesto. Ora você age hoje, mês que vem você é desonesto. Ora você dizima agora, mês que vem você não dizima. Ora você diz que não sobrou para poder ofertar ou dizimar. Tudo errado, você está sendo honesto quando quer, desonesto quando quer, tá? E também que a esposa, ora ama ela, ora odeia, ora cuida dela, ora maltrata ela. Ele não paga suas dívidas, manda dizer que não está em casa, vende o seu carro dizendo que está bom, não mostra os defeitos, é mentiroso. Esse que vive duas medidas tem essa falha. Esse que vive duas medidas, ele é infiel e é fiel em algumas situações. Pedro andava com Jesus e mesmo assim o negou 3 vezes, veja Mateus 26:31 ao 35. Pedro, uma hora era fiel, estava com Jesus. Não, Senhor, eu estou contigo, vou morrer contigo e tal. Outra hora, tu conhece ele, tu andou com ele. Não andei com ele não, não conheci ele não. Entende? Então, fiel e infiel. Quem sabe você vive nessa balança, né? Ora eu sou da santa doutrina, ora eu não sou. Ora eu aceito, ora eu reprovo. Ora eu digo que essa irmã é uma benção, ora eu digo que essa irmã é doida. Ora eu digo que essa irmã, né, tá exagerando. Ora eu digo que essa irmã tá certa. Ah, eu já não sei nem o que dizer mais. Ah, quer saber, eu desisto de tudo. Aí fica nessa coisa, fiel e infiel, honesto e desonesto, fiel e infiel. E assim vai. São pessoas que vivem duas medidas e que não vão entrar no reino do céu. 4ª medida, anjo de Deus e anjo de Satanás. Ora ele aconselha para o bem, ora aconselha para o mal. Conselhos bons e ruins. Palavra de bênção, palavra de maldição. O que é isso? Ah, Deus te abençoe. Ah, que Deus quebre ela, que Deus rebente ela, que ela vai ver o que é bom para tosse. São pessoas que vivem oscilantes o tempo todo. Deus também não se agrada, reprova isso. Número 5, santo e profano. Gente, tem muita coisa aqui, quero continuar, talvez eu continue no próximo vídeo. Santo e profano. Exemplo, para os jovens, santo não fica, santo namora com a intenção de casar, é um exemplo. Quando praticamos qualquer coisa que desagrada a Deus, profanando o nome de Deus, é o que Satanás quer fazer com a imagem de Deus, que somos nós. Exemplo, as santas devem se vestir com pudor. Quando não faz assim, profana, envergonha a imagem de Deus em nós. Imagine uma moça com suas vergonhas de fora, dando a paz do Senhor. Que vergonha viver duas medidas. Crente vive duas medidas. Veste na rua, na igreja, é vestida de santidade. Chega em casa, anda nua. Chega na rua, todo mundo conhece ela pelas suas vergonhas de fora, seus peitos de fora, suas coxas de fora. Né? Devemos fazer a diferença. Levítico 10, verso 10. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, temos que fazer a diferença. Precisamos ser santo e não profano, viver limpo e não imundo. É o que diz Levítico 10, verso 10. Em Levítico 19, verso 2, fala a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus exige do seu povo santidade, ou seja, separado, dedicado a propósitos sagrados. Então, Deus mandou falar à congregação de Israel, santos sereis, porque eu, Senhor, também sou santo. Então, vocês devem seguir a santidade para vocês conseguirem chegar aonde eu quero e no meu propósito. Precisam ser santos.
Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, olha só, como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Né? Só se aprende a viver à medida de Deus quando ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Em Salmo 119, a gente vai ver isso, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando o apóstolo Paulo vem escrever que porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem para o marido, a saber, a Cristo, uma virgem pura, santa, separada. Só se aprende a viver à medida de Deus quando ouvimos estas palavras, praticamos estas palavras, os conselhos do apóstolo Paulo, os conselhos de Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, esses conselhos de Jesus Cristo é muito importante vivemos. E também, quando o salmista Davi fala de Gênesis Apocalipse, a gente vai ver, vai observar que é conselho atrás de conselho. Não devemos excluir o Antigo Testamento, nem dizer que só o Novo tem que ser examinado, tá bom? E excluir o Antigo Testamento. Então, aí eu venho falar aqui, depois que os judeus saíram de Babilônia, quando estavam cativos, Deus ordenou que o povo voltasse a ouvir a palavra de Deus. Então foram convocados a estarem às 6 horas da manhã na praça em Jerusalém para ouvirem a leitura da palavra de Deus, que durava 6 horas diárias por 7 dias. A fim de entenderem que se obedecerem às palavras de Deus, os seus inimigos não os devorariam novamente. Deus seria sempre seu protetor. Deus vai ser o protetor daqueles que ouvem a palavra de Deus. A fim de entenderem também que só foram cativos porque não deram ouvidos às repreensões de Deus quando estavam se afastando da palavra de Deus, né? Eles precisavam entender que se eles foram cativos foi porque eles não observavam os mandamentos de Deus, tá? Então precisamos saber que hoje, se eu, por exemplo, hoje estou aqui pregando para vocês, falando desta palavra para vocês, né? Porque eu me preocupo com a minha salvação, com a salvação de vocês também, tá?